Amigos, meu nome é Vinícius Talon e violência policial. Vamos falar aqui nesta live sobre violência policial em razão dos casos recentes de grande repercussão na mídia e eu quero que vocês basicamente vejam até o final, porque será uma live perigosa. É uma live perigosa porque se você observar apenas 5 minutos, vai tirar conclusões equivocadas, vai achar que eu estou defendendo ou atacando a polícia. E não é esse o objetivo. O objetivo é fazer uma análise coerente, imparcial, que em alguns pontos será a favor da polícia, em outros pontos será contra a polícia. Porque eu não estou aqui me apegando à instituição, eu não estou me apegando a questões políticas, briga de esquerda e direita, eu não vou entrar em nada disso. Pelo contrário, eu quero bater nisso, eu quero destruir essa questão e demonstrar que podemos analisar um caso ou vários casos recentes que estão surgindo de maneira imparcial, técnica e coerente. Porque o objetivo é sempre ser coerente. Você estuda para ser coerente, para uma hora você não falar A e depois falar B, uma coisa totalmente diferente, a não ser que tenha mudado a sua opinião, a não ser que tenha acontecido alguma evolução na ciência. Caso contrário, você tem que ser coerente. Não dá para mudar de opinião conforme o réu, ou mudar de tratamento conforme a instituição, ou mudar a opinião de uma hora para outra apenas porque a esquerda fala que tem que ser assim, porque a direita fala que tem que ser assim. Não é esse o objetivo. O objetivo é fazer uma análise imparcial, coerente sempre. Então é esse o nosso objetivo aqui. Vejam, antes de entrar nesse tema, eu peço que você compartilhe aqui, clique no aviãozinho se você estiver vendo pelo Instagram, clique nesse aviãozinho, compartilhe, chame seus amigos, é só clicar ali e sair marcando em azul o nome dos seus amigos, inimigos, de qualquer pessoa que está tratando desse tema de uma maneira apaixonada. Ah, porque a polícia tem que bater mesmo. Ah, porque a polícia tem que se ferrar e tal. Cara, não é assim, velho. Vamos falar aqui direito, vamos falar como gente que estudou. Vamos falar como gente. Não precisa nem ser como gente que estudou. Vamos falar como gente, como pessoa, ser humano, que não vai defender aí direitos humanos para humanos direitos, ou direitos humanos para todo mundo, menos para policiais, menos para não sei o quê. Não, a questão é, vamos abordar sabendo que há uma igualdade, uma isonomia e que alguns direitos, e muitos deles, e aqueles do âmbito processual, são aplicáveis a todos. São aplicáveis tanto a policiais, como ao ladrão de galinha, como ao político corrupto, como a membro do Ministério Público que matou a namorada, como a todo mundo, cara. Todo mundo. Então, esse é o foco que devemos ter aqui. Portanto, repito, eu não estou aqui para defender ou atacar. Se você estiver aqui querendo alguma posição apaixonada, gritaria e tal, porque a polícia tem que se ferrar, porque a polícia tem que matar, tem que bater mesmo, cara, assim, desculpa, não é aqui que você vai encontrar isso. Eu sugiro que você saia, vá para outro lugar, faça outra coisa, para você não se decepcionar. Agora, se você quiser ver uma opinião que tem o objetivo, não sei se eu consigo, porque não preparei muita coisa, mas tem o objetivo de ser coerente do início ao fim, aí será aqui, analisando, portanto, de maneira técnica. Vejam, eu tenho um vídeo antigo, assim, deve ter uns 4 anos, em que eu falei, advogados, criminalistas e policiais não são inimigos. E é curioso isso, porque todo mundo acha que temos que ser inimigos, temos que ser advogados combativos 24 horas por dia. Não, o combate é no momento em que o combate é exigido. Então, por exemplo, quem acompanhou o meu perfil do Instagram viu que eu opinei bastante no caso da Boate Kiss, porque eu entendi que aquilo ali era um troço absurdo. Aquilo ali merecia um combate, merecia que eu parasse de trabalhar ou trabalhasse menos durante alguns dias para explicar o que estava acontecendo em relação ao dolo eventual. Agora,
combate não tem que acontecer 24 horas por dia. Meu objetivo é entrar na delegacia já chutando a porta e botando dedo na cara e falando que eu mando ali e tal. Não é assim que funciona. E também não é fazer isso em fórum, em sede do Ministério Público, em qualquer lugar. Tem que ter diplomacia. E é curioso que a primeira nota de repúdio que eu recebi, e hoje eu até achei que eu ia receber uma segunda nota de repúdio, porque eu recebi o contato de uma instituição, mas depois eu vi que era só pedido de doação. Então não era nota de repúdio. Mas a primeira nota de repúdio que eu recebi foi exatamente de uma instituição que se ofendeu quando eu falei que, na dúvida, chegue na delegacia e tenha diplomacia. Apenas se não funcionar, fale com a comissão de prerrogativas da OAB. Chame a comissão de prerrogativas da OAB. Eu falei assim, olha só, em primeiro lugar, tenha diplomacia. Se não funcionar, aí toma essa segunda atitude. Diplomacia e bom senso, como disse ali Markley, acho que é esse o nome. Então, assim, na minha opinião, isso daí não tem nada de errado, não tem nada para ninguém repudiar, ainda mais instituição policial. Deveria dizer, cara, obrigado, valeu, Vinícius, você é um advogado, está dentro da advocacia, está dentro da OAB, está palestrando em OAB, tem palestra, inclusive, marcada para daqui a alguns dias, e está falando que tem que ter diplomacia com outra instituição, com outros profissionais. Isso é lindo e tal. Mas não, entenderam que eu estava querendo dizer, tem que ter diplomacia porque eles lá vão querer te xingar. Porque... Cara, eu disse o que eu quis dizer. E o que está escrito é o que eu disse. É o básico. Então, não vamos partir para a guerra a qualquer momento. No início, na dúvida, sempre tenha diplomacia. Não tem que, eu vou gritar mais, eu vou bater de frente para mostrar serviço para o cliente. Cara, mostra serviço para o seu cliente tendo resultado e não com gritaria. Isso daí é até uma coisa que eu ouvi de um juiz uma vez. Eu era defensor público e o juiz falou, hoje tem audiência de fulano de tal, advogado fulano de tal. E esse faz gritaria, porque bota o cliente ali do lado e começa a gritar, começa a fazer não sei o que para mostrar para o cliente que está fazendo serviço. Ele podia fazer a mesma coisa sem gritaria, tranquilo, na boa. Então assim, como o Igor falou ali, Igor Pereira, comunicação não violenta. Tenta fazer algo legal, tenta tratar bem e claro, não é ser trouxa também, é só ter educação, como disse a Gabriela aqui. Não é ser trouxa a ponto de chegar lá na delegacia, cara, esse daí que eu tô defendendo é marginal mesmo, hein? Puta que pariu, esse daí me confessou tudo, cara, isso daí é foda, é isso, né, e tal, e querendo fazer uma amizade, mostrar que você tá ali, parceria com a polícia, também não é isso não, cara, é só fazer seu trabalho, não precisa de nada mais que isso. Se você fizer com educação e diplomacia, como disse aqui o Vitor José, sempre abre muitas portas, vai funcionar na maioria dos casos. Em alguns casos não, porque já talvez estejam já com a briga acumulada, o dia foi ruim e tal, e vai querer partir para cima. Aí é outra coisa, aí comissão de prerrogativas da OAB está sempre funcionando bem. Isso daí, não sei se tem alguém aqui que é da comissão de prerrogativas de alguma subseção, de alguma seccional, mas assim, a princípio eu não me lembro de ter visto um caso que a comissão de prerrogativas não foi lá, bateu de frente, com risco de ser preso, com risco de tudo. Isso daí a gente pode elogiar a OAB. Então, tem que ter esse tipo de controle, que é o básico. E aí, assim, o que eu quero dizer com isso é que não devemos partir para a briga a qualquer momento. Não é tratar o policial como se fosse inimigo. O policial é alguém que tem uma profissão diferente, só uma profissão diferente. Que em alguns casos vai ter uma colidência sim, porque eu quero o arquivamento do inquérito, eu quero que não seja indiciado, eu quero que não tenha o flagrante, e ele entende de outra forma. Ou entende e não quer, não tem nenhuma pretensão pessoal, nenhum interesse pessoal naquele caso, ou talvez tenha um interesse pessoal, quer falar que é caso de tal coisa, é caso de flagrante, porque se não se entender assim, ele praticou uma ilegalidade. Então talvez queira justificar.
mas em muitos casos não quer justificar. Então, assim, tentar resolver numa boa, sabendo que tem ali alguém que exerce uma outra profissão, só. E por aí já dá para tentar resolver muita coisa. Um ponto importante que eu quero deixar claro desde o início também é que eu respeito o trabalho da polícia. Primeiro que eu não sou abolicionista, talvez algum dia eu venha a ser, não tenho problema nenhum para mudar de opinião, desde que eu seja coerente com aquilo que eu estou falando. Então, problema nenhum se algum dia eu virar abolicionista. Hoje eu não sou abolicionista, não concordo com o abolicionismo. Respeito quem é abolicionista, porque eles têm uma grande bagagem intelectual para defender isso. Tem muitos autores de qualidade. Então eu não sou contra a polícia e eu respeito a atividade da polícia, eu respeito o trabalho policial, porque o trabalho policial é necessário. Primeiro, está na Constituição. Então, assim, se eu quiser atacar a polícia, primeiro que eu tenho que entrar na política e acabar com, alterar a Constituição, acabar com a Constituição, fazer pelos meios possíveis e democráticos para atacar a polícia. E não falando que a polícia não merece respeito, alguma coisa assim, merece respeito. Eu vou dizer para vocês, eu respeito mais a polícia que outras instituições, porque a atuação do policial é uma atuação de pressão, é uma atuação imediata. Eu já falei isso, falei isso em aula de pós-graduação há uns 4 ou 5 anos. Quando eu vou falar sobre tipificação, fazer resposta à acusação, eu estou no ar-condicionado. Eu estou com... Ao meu redor eu tenho Rogério Greco, César Roberto Bittencourt, eu tenho Luiz Regis Prado, Guilherme de Souza Nucci, eu tenho Delmanto, eu tenho... todos esses autores, Damásio, tem todos esses autores de direito penal ali para eu pensar, será que isso daqui é roubo ou é furto? Será que isso daqui é furto ou é estelionato? Será que isso daqui é tal coisa ou tal coisa? O policial tem que decidir ali numa fração de segundo se aquilo é crime ou não, se ele tem que agir ou não. Não é no ar-condicionado que ele vai decidir isso. É um trabalho diferente, é um trabalho imediatista. Até porque não dá para esperar para agir. Então, senão vão jogar ali também uma omissão imprópria. É bom deixar isso claro também. O policial vai parar para pensar o que fazer. Daqui a pouco ele responde por omissão imprópria. Porque deveria ter evitado, porque era garantidor. Então, isso tem que estar na nossa cabeça também. Por outro lado, vamos pensar no Ministério Público. O cara que denuncia errado, sem justa causa, faz uma denúncia inepta, não descreve fato típico, ele faz isso no ar-condicionado, tendo prazo para decidir e extrapolando o prazo, tendo assessores que são gênios. E aqui, não sei se tem algum assessor do Ministério Público aqui, mas eu vou falar para vocês. Os assessores do Ministério Público são excelentes. Se eles saíssem do Ministério Público e entrassem na advocacia, estou para dizer que a maioria faria sucesso absoluto, porque eles são muito inteligentes. Eles não são analistas, assessores, eles são subpromotores, porque eles trabalham como promotores, fazem tudo como promotores, só não assinam nem ganham como promotores. Então, o Ministério Público, quando erra, é com tempo para decidir no ar-condicionado, tendo o apoio de muita gente de extrema qualidade, que você pode só falar para o assessor, olha, a partir de agora, quando vier tal caso, não faz denúncia. Quando chegar tal situação, só tem tal elemento e tal, não vamos denunciar, vamos pedir o arquivamento. Pode fazer isso assim, como se fosse o Thanos. Estala os dedos e resolve um monte de processo dali para frente, porque o assessor vai fazer direito o trabalho. Aí é complicado, porque tem tempo para decidir o Ministério Público. O policial não tem tempo para decidir. O que não significa que pode tomar decisões erradas e criminosas também. E isso é o que vamos falar aqui. Policiais que tomam decisões erradas e criminosas. E pessoas que defendem esse tipo de atuação criminosa e errada. Então, cuidado. Vejam, há pessoas com a saúde mental muito ruim lá na polícia. E aqui eu não estou criticando, eu estou constatando. Isso daí todo mundo sabe que há policiais com a saúde mental totalmente ferrada, como tem na advocacia. E eu vou dizer para vocês, eu recebo mensagem todos os dias de colegas advogados falando, olha, estou tomando
tanto de tal remédio, e assim, doses cavalares, doses absurdas de remédio. O que mais tem hoje é advogado tomando remédio tarja preta, tomando remédio pesadíssimo, remédio para ansiedade, para depressão, para dormir, para não sei o quê, porque tá todo mundo com a saúde ferrada. O sistema penal não é bom para ninguém. O sistema penal tá ferrando a cabeça de juiz, de promotor, de advogado, de defensor, e eu conheço defensores que estão bem mal mesmo, de policial. Tá todo mundo ferrado. E eu tenho certeza aqui tem muita gente que está tomando remédio. Não precisa ter vergonha não, porque seu coleguinha está tomando remédio também, ele só não fala. Mas está todo mundo ferrado, está todo mundo com a saúde mental mal, porque o sistema prisional é uma desgraça. Vai te fazer mal, vai acabar com a sua saúde. É isso que está acontecendo. E na polícia é a mesma coisa. Então, assim, o policial está com a saúde mental, tá com seu psicológico destruído, ferrado, acabado, e tá indo levar tiro por pouco. Claro, se fosse para levar tiro, eu gostaria de ganhar muito mais. Então, assim, é uma situação que eu não trabalharia, com certeza não trabalharia, não seria nenhuma opção, porque tem o risco, tem a pressão institucional, tem tudo isso por uma remuneração desproporcional. Logo, assim, é inevitável que alguns vão, de fato, errar praticando até crime. Tem aqueles que erram sem prática de crime, tem aqueles que erram praticando crime. E tem aqueles que erram praticando crime hediondo, como em tudo na vida. Tem advogado que integra Orcrim, pratica tráfico de drogas e associação. Então, tráfico de drogas é crime equiparado a hediondo. Não é hediondo, é equiparado a hediondo. O artigo 35 não é equiparado a hediondo, mas tem várias consequências diferenciadas. E tá lá, e o Orcrim tá lá participando de plano para matar não sei quem. Cara, isso daí também tem na advocacia. Com um trabalho que nós temos que é intelectual. A gente tem tempo para pensar, a gente tem tempo para decidir o que fazer, para estar no ar-condicionado pensando, e mesmo assim temos colegas praticando crimes. E eu posto aqui várias vezes também, porque não é para defender categoria e atacar categoria, é para constatar o que está acontecendo. E na atividade policial é inevitável que isso aconteça também. Os caras estão com a saúde mental ferrada, numa situação de perigo, de risco brabo. Então, assim, e estão com arma. Então, assim, a Laiane falou uma coisa aqui perfeita. A verdade é que todas as classes estão passando por crises. Sim. Então, imagina você como policial tendo que atuar como policial com a saúde mental ferrada. Qual vai ser a sua forma de atuação? E claro que tem aqueles que não têm saúde mental ferrada nada, que querem praticar crime também, óbvio. E tem muitos em todas as áreas. Eu já defendi promotor, já defendi juiz. Primeira consultoria que eu fiz na vida foi de alguém do judiciário, que na minha opinião não era crime, era fato atípico, como foi reconhecido. Mas judiciário, MP, advocacia, defensoria, AGU, tem em todas as áreas pessoas praticando crime. Porque quem pratica crime não é policial, ou advogado, ou promotor. É ser humano. E um ser humano está inserido em todas as categorias profissionais. Claro, porque bicho não vai trabalhar, porque objeto não vai trabalhar. Eu não vou botar esses livros aqui para, enfim, carregar pedra. Não é assim que funciona. Então, é claro, tudo que tem o ser humano trabalhando, terá o ser humano praticando crime também. Por safadeza, E aí eu não vou entrar na criminologia, porque se entrar na criminologia, isso que eu acabei de falar já merece crítica, mas por questão social, por questão estrutural, por etiqueta, por qualquer desgraça que for, há pessoas praticando crime em todas as áreas. E o objetivo é entender que, seja lá quem for, tem direito à defesa. E tem direito E a sociedade, se você
adotar aí uma prevenção geral positiva e uma prevenção geral negativa, a sociedade pode exigir. E aí uma retribuição também, que a retribuição tem voltado muito forte em alguns países como dogmática. Não estou nem falando legislador falando, tem que retribuir, pau no cu do preso, tá? Não estou nem falando disso. Eu estou falando retribuição dogmática, na doutrina mesmo, está ganhando força em muitos países. Então, assim, se você pensar que a sociedade tem também esse direito a uma punição ou direito a exigir a proibição de proteção ineficiente, temos como consequência que a pessoa tem direito, por um lado, a toda a gama de direitos e garantias processuais, e a sociedade tem direito à segurança. E aqui eu não concordo com quem defende, eu não me lembro se o Denilson Feitosa que defende isso, acho que eu posso estar cometendo um erro aqui, que há uma incompatibilidade entre direitos humanos e segurança pública. Eu acho que a segurança pública deve ser preservada ao mesmo tempo que se tutela os direitos humanos. Caso contrário, vira uma guerra. Caso contrário, você ofende os direitos humanos para fortalecer a segurança pública. Bom, Jacobs está aí. O direito penal do inimigo é exatamente uma relativização de direitos para determinadas categorias de pessoas para preservar o cidadão. Então, o cidadão não terá esse direito penal pior, que na verdade nem é um direito penal. O Manuel Câncio Meliá, que foi meu professor, foi em Sevilha ou Barcelona? Foi em Sevilha que ele foi meu professor. Ele fala isso. O Meliá fala, chamar direito penal do inimigo, falar em direito penal do cidadão é uma contradição, ou melhor, é uma redundância, porque se é direito penal é do cidadão, e falar em direito penal do inimigo é uma contradição, porque se você fala que é direito penal, não pode ser do inimigo. Aí, que é curioso, porque tem uma galera que tá a vida inteira atacando Jacobs, que em relação ao direito penal do inimigo eu concordo, apesar, o próprio Meliá fala isso, Jacobs é abolicionista. Jacobs é abolicionista porque ele pretende a retirada do direito penal para esse direito penal do inimigo, que não seria o direito penal clássico, não seria o direito penal do cidadão. Então Jacobs é abolicionista, na visão do Meliá. Quando ele falou isso, a cabeça explodiu, porque é um troço de doido. Então assim, a galera que bateu em Jacobs a vida inteira, que direito penal do inimigo é ruim, e eu concordo, sou mais a favor de um direito penal de intervenção de Hassemer, por exemplo, deixou a obra sem a conclusão adequada, mas seria excelente. O pessoal está agora falando, tem que ferrar o policial merece, o policial já está condenado, o policial é isso, o policial é aquilo, tá, mas e os direitos humanos para todos? Porque assim, eu falo exatamente isso, direitos humanos para todos. A diferença entre garantista e punitivista é que o punitivista fala direitos humanos para humanos direitos, querendo pegar aquela lógica do Edmund Mesger, nazista, que falava sobre um projeto de lei dos estranhos à comunidade. O cara não é direito na visão da comunidade nacional socialista, lá nazifascista, então ele mereceria um direito penal diferente, porque ele viola os costumes, viola a moral, viola a porra toda que interessa para quem está governando. E não é esse o meu objetivo. Eu tô longe de Edmund Mesger, quero distância dele, eu tô longe de quem defende o direito penal do inimigo. E eu tô longe desse pessoal também que critica o direito penal do inimigo e na primeira oportunidade fala, garantia só para mim. É policial, ele tem... não, é político do outro lado, é político de esquerda e eu sou de direita? É político de direita e eu sou de esquerda? É político de esquerda ou direita e eu sou de centro? Cara, isso daí tá tão errado quanto quem fala os direitos humanos para humanos direitos. Tá tão errado, porque direitos humanos para seres humanos. Não interessa se é humano direito, esquerdo, bonito, feio, pobre, rico. Não interessa que desgraça de ser humano que é. Pode ser até o vagabundo que vem me encher o saco aqui 3 horas da manhã me xingando. Direitos humanos para ele também, porque é assim que funciona.
Caso contrário, vira bagunça. Caso contrário, daqui a pouco, nós que estamos aqui tentando ser pensadores, vamos ser expulsos da humanidade, de tão incompetentes que a gente é. Não vai sobrar ninguém. Porque de tanta incompetência nossa, não conseguimos nem fundamentar o que estamos falando. Aí, a sugestão é direitos humanos para seres humanos. Só que todos nós somos uns merdas, então vamos vazar. Então, direitos humanos para os outros, não para a gente. Então, assim, quais são as penas do Código Penal? Pena privativa de liberdade, penas restritivas de direito e pena de multa. Não tem pena de linchamento moral, não tem pena de ataque nas redes sociais, para ninguém. Não interessa qual é a profissão do sujeito, sabe? E claro, eu não estou aqui discordando, mas se é policial que mata, se é policial que comete excesso, se é policial que comete abuso de poder, isso é mais grave. Eu concordo que é mais grave, do ponto de vista da dosimetria da pena. Se tem causa de aumento de pena, soca na causa de aumento de pena, da forma correta, proporcional. Se não tem causa de aumento de pena, aumenta lá no artigo 59 do Código Penal. Cara, acha ali, porque tem a brecha para aumentar. Eu tô falando acha, não é tipo, dar um jeitinho para tentar ferrar o policial, não. É você sair da ideia de que é culpado ou inocente pela profissão que ocupa e entender que é culpado ou inocente pelas provas. Oh, caralho, bicho, que porra é essa? Caramba, eu tô falando o básico. Nesse horário eu tô tendo que falar o óbvio aqui. Porque parece que tem gente com doutorado, cara, só por causa de convicção política. Então ele pensa assim, sempre que um policial praticar um crime eu tenho que atacar, porque eu sou de tal posição política, eu tenho que atacar. E outro pensando assim, sempre que o policial praticar um crime eu tenho que puxar o saco dele, porque eu sou de tal posição política e tenho que puxar o saco do policial. E outro, e o contrário, sempre que alguém que é parecido comigo, do meu grupinho político, praticar um crime eu tenho que defender. E aí o outro, sempre que alguém daquele grupinho político praticar um crime, eu tenho que atacar. Cara, não é assim. Quer fazer isso, larga o direito e vai virar torcedor de futebol. Que aí, como torcedor de futebol, você pode sempre falar que o seu goleiro é o melhor do mundo, o seu atacante é o melhor do mundo, que ali não tem o risco da liberdade de ninguém, não tem linchamento moral. Você não vai fazer um reitor de uma universidade se matar por uma acusação injusta como aconteceu. Você não vai ferrar a vida de alguém e da família, porque você acha que dar uma opinião assim não vai destruir a vida de um familiar, da família inteira, que não tem nada a ver com o crime eventualmente praticado. Mas tem lá um vídeo mostrando tal coisa. Pô, legal. Juntem o vídeo no processo e o juiz decide se é culpado ou inocente. Se o vídeo tá correto, se fez perícia. Porque eu vou defender perícia em qualquer caso que tiver vídeo que seja processo meu. Eu vou defender. Então, pros outros também, merece ter vídeo. Merece ter perícia do vídeo. Mas é que tem vídeo, então logo é culpado. Cara, eu não sei. Porque é culpado ou inocente se o vídeo estiver no processo e tiver sido valorado com as outras provas. Então, assim, essa porra toda que eu tô falando aqui tá em todos os livros do Brasil, e o pessoal que escreve a caralha do livro, logo em seguida fala o contrário. Como se, eu escrevi aquilo, mas é só pro pessoal do meu grupinho que mama o mesmo saco. Se não mamar o mesmo saco do político de esquerda ou de direita, aí é outro livro. E assim, deixando claro, eu já falei a favor de promotor, assim, punitivista. Teve um caso recente não, deve ter uns 3 anos, um promotor saiu em todos os lugares acusado da prática de um crime. E ele tem livros punitivistas. A minha opinião foi a seguinte, que ele tem direito à presunção de inocência e que os juízes que o juiz que o julgar analise o caso de acordo com um livro que não seja o dele. Um livro escrito por pessoas que eu admiro, garantistas. Eu não quero que cada um tenha exatamente o julgamento de acordo com o seu viés para os outros. O cara é punitivista e tem que ser julgado como punitivista. Não é assim. Eu sou garantista para todo mundo.
pode ser policial, pode ser promotor, o cara pode ter me dado um tapa na cara, qualquer coisa, e eu quero que ele seja julgado. Ah, mas você vai ficar putinho se o cara te der um soco na cara. Sim, e eu não vou julgar. Essa é a questão. Eu não vou julgar esse cara. Então eu posso ficar putinho, porque eu não vou estar ali sentenciando, eu não vou estar falando nada oficialmente contra ele. É assim que funciona numa democracia. E é assim que funciona com coerência. É só fazer o básico, é só... Cada um tem direito à defesa. Todas as pessoas têm direito à defesa. Não interessa quem. Não interessa o que a pessoa fez. Não interessa nada, cara. Assim, eu já falei isso. Hoje, como advogado, eu tenho um filtro só. O único filtro que eu... 2 filtros, para não dizer que eu tenho um só. Eu tenho 2 filtros. Primeiro, financeiro. Se eu falo, eu cobro tanto e a pessoa não pode pagar, não vou atuar. É isso, a não ser que seja um caso excepcional de pro bono. Beleza. Segunda situação é eu entender que a pessoa não, assim, tá com a tese totalmente contrária ao que eu penso, tá querendo fazer sacanagem no processo, aí também é outro filtro. Agora, praticou tal crime, isso e aquilo, cara, pra mim todo mundo tem direito à defesa. Eu tenho estômago para qualquer caso. Eu já fiz um júri que a vítima perdeu a ponta dos dedos tentando fugir do réu de um estupro, que assim, ela ficou totalmente imóvel daqui para baixo. Toda a cidade queria matar o réu. O cara estuprou e tentou matar. Eu fiz o júri. Assim, porque primeiro, eu era obrigado, como defensor público, nenhum advogado quis fazer. Fiz. Segundo, se eu não fizesse, o que para mim eventualmente seria crime de prevaricação, ia ter que botar outro defensor público ali, ia ter que botar um defensor dativo. Então, assim, é o básico. Mas o crime é repugnante. Quem tem que falar que é repugnante ou não são os jurados, que vai julgar, não quem está defendendo. Quem está defendendo tem que pensar, estão observando o direito à ampla defesa e ao contraditório, ao devido processo legal, presunção de inocência desse sujeito aí? Sim. Então é isso. E é para isso que eu vou trabalhar, para continuar assim. Não. Então agora vocês compraram uma briga. E vai ser por meio de correção parcial para a corregedoria ferrar você. É assim que funciona. Então é isso, é o trabalho técnico. Como eu disse para vocês, a diferença entre garantistas e punitivistas é que o punitivista quer os direitos fundamentais, os direitos humanos, só para ele. Só para ele. Então assim, eu sou punitivista, todo mundo tem que se ferrar. Aí foi preso lá, embriaguez ao volante, porque que tem de cidadão de bem punitivista praticando crime de embriaguez ao volante. Foi preso por embriaguez ao volante. Não, mas é um absurdo, eu vou me defender e tal. Agora você quer defesa, né? Agora você quer benefício. Suspensão condicional. Aí você não chama de benefício e tal. Então, assim, é uma falta de vergonha na cara. Na hora desse cidadão de bem querer direito de defesa porque ele deu remédio abortivo para amante, aí ele é garantista para ele. Na hora que o filho dele, que tá frustrado, tem um pai merda, que só quer falar, só quer trocar vídeo aí de não sei quem merece morrer, e Brasil tinha que ter pena de morte e tal. Na hora que o filho dele ver que tem um pai merda, começar a usar droga e tal, e cair lá por tráfico, aí ele vai falar, não, mas meu filho é tão bonitinho, mas meu filho, eu vou botar um advogado, que advogado tem que ajudar meu filho, porque se meu filho é inocente e tal. Mas não é inocente, praticou um crime. Mas mesmo assim ele tem direito ao advogado. Essa é a questão, é para culpado e para inocente, é pro seu filho cheirador, como é também pro cara que está sendo acusado, inocente ali, é para todo mundo. Sabe? É pro seu filho que é um aspirador ambulante porque ele tá cansado do pai bundão que só sabe compartilhar vídeo
ferrado aí de general dos Estados Unidos que está em Manaus pronto para invadir o Brasil, dependendo do resultado da eleição. É para esse cara aí, é para todo mundo, é para ele também o direito de defesa. Então, assim, é isso que a gente tem que entender. O garantista quer o direito de defesa para todo mundo. Se você me falar, Lula teve processo assim, assim, assim. Cara, direito de defesa para ele, presunção de inocência até condenação com trânsito em julgado, todo direito de defesa, sou contra a condução coercitiva, tanto que foi declarado inconstitucional, isso e aquilo. O Bolsonaro está sendo acusado de tal coisa, por isso, isso. Cara, direito de defesa para ele, presunção de inocência, até ele ter uma condenação com trânsito em julgado, ele é inocente, não interessa e é assim que funciona. Mas aquele político Ciro Gomes e João Dória e não sei o que... Cara, é assim, é pra todo mundo. Pode jogar qualquer caso aí no meu peito que eu vou falar, isso merece direito de defesa. Que é um trabalho até fácil, eu não tenho que ficar pesquisando a vida do sujeito. Ele é de esquerda, ele é de direita, então esse merece defesa, esse não merece defesa, aquele merece, não merece. Meu trabalho é até fácil, é só falar direito de defesa pra todos. E aí acabou meu trabalho, sabe? É só falar isso para todo mundo, e o meu trabalho tá feito. É muito fácil, é até uma fraude isso, só falar para todo mundo, direito de defesa para todo mundo. Acabou? É um trabalho muito mais fácil que o cara que tem que ficar pensando o tempo todo. Tá, esse é de esquerda ou é de direita? Não, mas ele falou mal do meu político de estimação, caramba, e agora? Mas é que ele tá nesse cenário, vai apoiar no segundo turno, então agora eu falo a favor dele, eu falo contra, puta que pariu, agora eu não sei e tal. Cara, isso daí é muito mais difícil, sabe? E é incoerente, é safadeza intelectual. Eu vi, assim, como eu falei pra vocês, eu vi gente que prega praticamente o abolicionismo. Mas praticamente falando do abolicionismo a vida inteira, e aí fala, não, policiais que são nazistas, que são não sei o quê, que tem que apanhar mesmo, tomara que eles entrem num presídio e enfiem uma vassoura no cu deles e eles morram lá, e é isso daí pra aprender, pra dar exemplo. Cara, dar exemplo do quê, velho? Se você que é professor fala uma jumentice dessa, você não é exemplo de professor nem de ser humano, minimamente. Você não é exemplo de nada. Você é um idiota com o poder da fala, falando, fulano merece defesa, porque tá ali no meu grupo, fulano não merece. Então assim, o cara beira o abolicionismo em alguns momentos e vai pro direito penal do inimigo em outros momentos. Isso está errado, na minha opinião. Eu quero entrar agora num ponto que tem se tornado muito comum também. Assim, primeiro, vamos deixar claro, a violência policial merece ser punida, como qualquer tipo de violência. Se há mais gravidade, e eu acho que há um fator que também não é preponderante, mas levemente mais gravoso, quando alguém do Estado pratica crime. E quando alguém que tem o dever de proteger viola bens jurídicos tutelados pelo direito penal. Então assim, isso daí entra na dosimetria da pena. Até chegar na pena tem que ter uma condenação. Para ter uma condenação tem que ter um processo justo, devido processo legal, com todos os direitos e garantias fundamentais construídos ao longo de séculos. Então, tem todo esse caminho. Foi condenado, tudo mais, aí a gente pode discutir de forma técnica se a pena deve ser maior em razão do cargo, em razão de ser alguém que tem o dever de proteger e acabou destruindo, destroçando e causando uma lesão a um bem jurídico tutelado pelo direito penal. Aí tudo bem, aí é outra coisa. Agora, superar tudo isso para logo de cara falar que merece ser condenado por ser policial, por ter tal profissão, por fazer tal coisa, é outro tipo de questão. E não é com esse tipo de questão que devemos lidar com o direito penal. E o direito processual penal, né? Porque estamos falando de prova. Quem decide é juiz. Quem
tem que estabelecer uma pena é o juiz. Não existe pena de linchamento moral em nada no Brasil. Nada, para ninguém. Não tem pena de linchamento moral. Portanto, é só você fazer o seu trabalho técnico básico, que você faz para todo mundo, e defender que também os policiais merecem direito à presunção de inocência. Isso significa que concordamos com a violência policial? É óbvio que não. É por isso que eu pedi para ninguém olhar por apenas 5 minutos e depois vazar, porque senão vai ficar parecendo que eu estou aqui concordando com a violência policial. E é óbvio que não. Estou só falando que eles também têm direito de defesa. E tanto não concordo com a violência policial e acho ela repugnante e merecedora de uma punição, eu não vou falar punição exemplar porque isso é errado. Ninguém merece punição exemplar. Punição não é para dar exemplo. A não ser que você, enfim, prostitua todas as finalidades preventivas da pena. Mas nesse livro aqui, A Questão Criminal, Zaffaroni fala sobre a palavra dos mortos e várias outras questões, e ele fala sobre o aparato canalizador da vingança. Ele fala sobre como há um sistema penal policialesco e como a polícia age de forma seletiva. E eu concordo com isso. A polícia, digamos, o policial é o primeiro juiz de qualquer caso. Alguns falam que é o delegado. Só que tem coisa antes aí. Porque o policial, ele faz a prisão, ele faz o registro de ocorrência, faz tudo, e vira testemunha depois, com especial valor das suas palavras. É isso que acontece na prática. Então, assim, a palavra do policial, quando não é atacada por outras provas, tem presunção de ser verdadeira e, portanto, é suficiente para a condenação. Isso tem em todas as decisões do Brasil, principalmente em tráfico. Então, assim, o peso do policial é enorme. E aí Zaffaroni fala, o sistema penal é o aparato que regula o poder punitivo operando o sistema de canalização da vingança. Cadê? Aqui. Todos os sistemas penais apresentam duas características estruturais. Suas agências são compartimentalizadas e cada uma delas tem um discurso duplo. Essa compartimentalização faz com que careçam de uma direção comum e cada uma depende de uma autoridade diferente. Ninguém é responsável pelo produto final. Pelo contrário, costumam atribuir-se a responsabilidade reciprocamente. Então, no sistema penal, juiz, quem nunca ouviu falar juiz, fala que o policial fez um trabalho ruim, policial fala que prende, o juiz solta, e vai nesse discurso em que ninguém assume a culpa. Ninguém fala, eu estou errado, eu estou agindo da forma errada. Ninguém faz isso. Fica todo mundo simplesmente atribuindo a culpa ao outro, sem observar, por exemplo, nós advogados devemos observar a nossa culpa, porque há colegas advogados que concordam com tudo quando são dativos. Isso viola o direito de defesa, isso dá poder para o juiz, isso faz o juiz virar um super-herói ali no processo, e não pode ser assim. Cadê? Outro ponto aqui, ó. Todas as agências do sistema penal incidem sobre o poder punitivo, mas nem todos o exercem. As que realmente exercem o poder punitivo são as policiais, no sentido amplo da expressão. Serviços de inteligência, aduaneira, bancária, de fronteiras, tributária. Os juízes e fiscais não saem às ruas para buscar delinquentes. São os policiais que selecionam para eles os candidatos a condenados. Então aqui, novamente, a seletividade penal. Onde tem aqui outro ponto? Aqui. Compartilhamos a vida com pessoas que se sentem seguras com mais controles, sem perceber que estão a caminho da insegurança mais absoluta nas mãos de um Estado policial neofascista ao qual são indispensáveis os ladrões bobos e alguns psicopatas assassinos.
Se eles não existissem, teriam que ser inventados e sem dúvida o fariam, pois sua máquina burocrática não se deixaria morrer de inanição. Então, assim, claro, isso daqui é uma opinião do Zaffaroni, um dos maiores autores de direito penal, de criminologia do mundo, sobre a atividade policial. E ele fala, as execuções sem processo disfarçadas de enfrentamentos são uma realidade policial. As detenções sem outro objetivo senão fazer estatística somente reafirmam a imagem negativa. O afã por mostrar eficácia leva à tortura e à fabricação de fatos, que podem ir desde a acusação de um inocente vulnerável até uma emboscada onde várias pessoas são executadas. Então, essa é a opinião do Zaffaroni. Não vou prolongar aqui, senão vou ficar lendo o livro dele demasiadamente. Tem outra questão que eu quero tratar agora, que é uma questão, assim, para mim, fundamental. Professores ou pessoas na atividade de docência falando que torturaram. E, cara, eu chegava lá e pessoa de tal cor de pele e uns pobres lá e tal, e eu atirava todo mundo, atirava na mãe, atirava no filho, atirava no bebê, porra, e não sei o quê, porque mãe, se a mãe é bandido, o filho vai ser bandido também, então tem que exterminar logo ali. E eu chacinava, o cara usando o verbo chacinar. Então, pô, eu chegava lá chacinando mesmo, ninguém chacinou mais que eu e tal. E aí o outro falando, cara, não sei quem lá, a autoridade disse que era pra botar todo mundo lá, dali até ali, meter o cacete em todo mundo, comigo mesmo. E eu vou lá, e eu torturei os caras mesmo, eu bati neles e tal. Cara, como assim? Confissão de crime? Como assim? Só se... não, isso daí é mentira, eu falei pra prender os alunos, eu falei pra impressionar a menina lá que tô tentando pegar e tal. Só se for alguma coisa assim. Porque... confissão de crime? Isso é sério, velho. Confessar crime em aula. E aluno rindo, aluno achando bonito. E o Ministério Público, ninguém viu isso. Ouviram e teve prevaricação. Quem é o promotor competente, o promotor com atribuição para isso daí? O que ele fez? Tem que prestar contas. Porque assim, eu vi, eu não tô aí procurando vídeo, as pessoas me mandam. Presumo que quem tem poder de assinar uma denúncia criminal deve receber muito mais coisas que eu só dou minha opinião, assino os pareceres e ganho bastante com isso. Então, só isso. Mas eu não sou autoridade, eu não sou servidor público. Agora, cara, se a pessoa tem função de investigar e punir, e denunciar e fazer as coisas, não sabe, ou sabe e não faz nada, isso é muito sério. Então, assim... como assim, cara? Como assim? Falar... assim, eu não sei se é verdade que fizeram isso. Eu não sei se é verdade. Eu sei que chegou ali e tem 500 vídeos aí. Vai procurando toda hora, me manda um vídeo novo. Um policial com jeito de moleque lá. E, cara, e eu falei, rapaz. Aí eu atirei e tal, e não sei o quê. Pô, falando igual aqueles caras roceiros lá do History Channel. Pô, aí eu troquei um gambá no torneiro mecânico e tal. Falando igual eles, assim, um jeito estranho. Cara, sinceramente, se o maluco falar assim comigo, eu saio de perto segurando minha carteira. E assim... falar isso pra cantar de machão. Falar isso pra dizer que, pô, a bandidagem eu meto porrada mesmo e tal, e aí, cara, aí a gente faz tal coisa, porque não sei o que. Cara, mas que isso, cara? Que isso? E dando aula, não vou chamar de professor não, porque professor é pessoa séria, os meus foram, pelo menos.
Até os ruins, pelo menos, eram sérios. Os ruins não confessavam esse tipo de coisa. Se algum fazia isso, ninguém confessava isso na aula. Podia fazer piada idiota e tal. Agora, cara, confessar isso, falar, pô, eu torturava, velho, eu pegava ali, a gente, cara, ninguém torturava mais que a gente, não sei o que e tal. Cara, como assim? E não acontece nada? E ninguém tá preso? E ninguém tá com processo criminal por isso? E ninguém tá sendo investigado, pelo menos pra ouvir nos meios oficiais. Cara, aquilo lá que você disse, você falou porque você estava querendo pegar lá a aluna, querendo pressionar a aluna e, enfim, não consegue pressionar de outro jeito, aí foi lá contar as mentiras, é isso? Ou você fez mesmo isso? Ou você está querendo botar adrenalina ali nos alunos? Ou você fez isso mesmo? Diz aí. Aqui, gravando agora, anotando aqui, sabe? Então, assim, isso é coisa muito séria. E aí, eu me lembro, para encerrar, eu me lembro uma coisa que eu vi que eu não acreditei. Foi um promotor falando em um evento e falando assim, dando risada como se... Não sei, acho que ele não parou para pensar a merda que tava falando. Professor de direito penal, mas fraco que, assim, se ele tivesse a mínima noção do que ele tava falando, ele não falaria. Ele logo em seguida falaria, brinquei pessoal, é sacanagem e tal, pegadinha. Porque assim, o cara falando para um monte de gente que, pô, como vocês sabem, eu como promotor exerço controle externo da atividade policial. Só que aí a gente não vai muito, né? Prevaricação, já prevarica ali, já começa prevaricando. Então a gente não vai muito, né? Vai lá de vez em quando. Aí uma vez eu fui, mas fui pra fazer uma visita. Fui lá só pra, assim, ver como é que tá as coisas e tal. Aí eu cheguei lá, isso e aquilo. Aí, de repente, tô lá conversando com o delegado e tal. E aí ele vai pra pegar um negócio lá no armário e cai um instrumento de tortura lá. Eu não me lembro o que ele falou, alguma coisa de dar choque, sei lá. Cai um instrumento de tortura lá. Naquele momento eu olhei pra ele, ele olhou pra mim, a gente ficou se olhando assim sem falar nada. Ele abaixou, pegou lá, guardou, fechou o armário e a gente continuou conversando como se nada tivesse acontecido e tal. Cara, mas que doente que fala isso. Cara, fala que exerce controle externo, que vai, mas é mais na sacanagem, vai de vez em quando, mas não... nem faço tanto isso, aí já fala de prevaricação, aí fala que viu um delegado com um instrumento de tortura, e ficou olhando pra ele, depois ignoraram, ficaram brincando, pô, não sei o que, meu amigo e tal. E falando isso pra quê? Pra tentar mostrar que tem intimidade com o policial, tipo assim, eu me pego ao saco dele ali e tal, mostrar uma coisinha assim, ou qual é a finalidade disso? Eu prefiro acreditar que é mentira, mas sendo mentira assim, de uma absoluta idiotice, a pessoa querer contar isso como piada em evento, tipo, não falou depois que ele tava mentindo, tava brincando, não. Ficou assim, é isso, aconteceu mesmo. Então, quando quem tem o dever de investigar não investiga, tem por aí vídeo de um monte de gente confessando o crime. Aí agora começa a pegar, agora que deu merda, mas isso daí já tinha sido falado antes, já tinha sido falado em curso preparatório para formar lá os policiais e tal. Aí o policial se formou com aquela ideia, passou no concurso com aquela ideia, não estou falando de curso de formação, estou falando de curso preparatório. Se preparou para o concurso com aquela ideia, passou e foi lá, e talvez tenha feito, e não sei o que. Tá, e aí? E quem trabalhou nisso? Então, assim, são duas questões que merecem atenção por coerência. Primeiro, policial é ser humano, merece os direitos humanos, merece direitos fundamentais, merece também todos os direitos processuais, todos, sem exceção. A não ser que tenha uma exceção legal, ele merece, isso é óbvio, merece presunção de inocência, merece não ser linchado, como não merece ser linchada a mãe que matou o filho que cortou a cabeça da mãe, o cara que roubou, como todo mundo
como todas essas pessoas não merecem ser linchadas, também não merece ser linchado o policial. Merece ser punido se praticou o crime e for reconhecido, portanto, como alguém que praticou o crime, como um condenado. Só, e é isso, e condenado dentro da lei. Essa é a primeira questão. Não vamos pegar paixão política ou paixão, eu sou advogado, então eu tenho que atacar a polícia. Não é assim que funciona. Policial tem direito à defesa como qualquer outra pessoa. Agora tem a outra questão, que é, há uma gravidade muito maior na prática de atos violentos por policiais. É claro que tem, porque policial tem uma atividade de proteção de direitos fundamentais, de bens jurídicos tutelados. E se ele se propõe a violar esses bens, o Estado está ferrado. É uma questão muito perigosa. Então, eu concordo que a punição, na dosimetria da pena, não estou falando de prova, não, para condenar policial só precisa sair no jornal. Não, a punição pode ser levemente mais grave em razão da função que ocupa. Também não é, vou socar a pena máxima, não é assim que funciona. Mas levemente mais grave, como temos, por exemplo, pessoas que ocupam cargo de direção e têm pena mais grave. Na dosimetria da pena você pode discutir isso. Tem para os dois lados, dá para pensar nos dois lados. O que não dá para dizer é que vamos superar o ônus probatório da acusação só porque é policial. Isso não. Questão de processo penal de prova. Isso não. Questão de dosimetria da pena, isso sim. Podemos discutir tecnicamente muito bem. É um bom tema. Outro ponto. É uma violência que é extremamente grave, porque, primeiro, o policial não pode nem se omitir. Caso contrário, vai responder como garantidor. Imagine agir violando direitos fundamentais. Então, se ele não pode não fazer, espera-se apenas que ele haja corretamente. E não que ele haja acima do que seria o correto, ou extrapolando o correto, ou de forma incorreta. Isso é muito perigoso para um Estado democrático de direito. Um policial praticar homicídio, policial praticar tortura, isso é extremamente perigoso. E deve ser, sim, punido. E deve ser objeto de debates para entender que a estrutura policial precisa de reforma. Sim, podemos discutir, por exemplo, eu vi o Juarez Tavares falando na entrevista ao Conjur, se for o caso, pelo menos deixar de ter polícia militar. Deixar de ter essa visão militar, como se estivéssemos em guerra o tempo todo. Uma entrevista muito interessante do Juarez Tavares nesse final de semana. É uma discussão legítima, é uma discussão que dá para ter a favor ou contra, enfim, mas não entrar nessa questão de punir exageradamente ou deixar de punir porque é tudo válido. Isso também é ridículo. Quem fala que policial tem que ser tem que ser punido só porque tem um vídeo na internet tá errado. E quem fala, não, mas tem que ver que o cara xingou o policial antes, então o policial matou por causa disso. E eu faria o mesmo, tá certo? Não tá certo, cara. Policial tem que agir até o necessário, não extrapolar. Então tá errado. Nitidamente tá errado, sim. Não dá para extrapolar. Então, o que devemos defender é essa coerência. Ao mesmo tempo que o Estado não pode violar esses direitos por meio da polícia, esses bens jurídicos tutelados por meio da polícia, também não podemos admitir o linchamento moral ou uma relativização de direitos para um tipo de pessoa que tem um tipo de profissão. É isso. Então, basicamente essa a história. E claro, a gente debate muito sobre a violência dos réus, do traficante e tal, e temos que debater também sobre a violência policial, a violência do Estado. Não debater falando que tem que condenar todo mundo porque é todo mundo safado. Não é isso, porque não é. Isso não é verdade. É debater que o Estado também merece punição. As pessoas do Estado também merecem punição. Do mesmo jeito que um particular não pode matar
a não ser, assim, amparado por uma excludente da ilicitude, legítima defesa, estado de necessidade, por exemplo, ou, enfim, até uma questão de fato atípico, matou com a sua ação mecânica sem dolo ou culpa, beleza. O Estado também não pode matar. O Estado, é exigido do Estado até um cuidado maior, um cuidado muito maior. E aí, quando se fala sobre a violência policial, é inevitável lembrar aquela frase do Bertolt Brecht: do rio que tudo arrasta, disse que é violento, mas ninguém chama violentas as margens que o comprimem. Então, do rio que tudo arrasta, vamos pensar aí, o ladrão, o traficante, o homicida, desse rio que tudo arrasta, fala-se que ele é violento, que tem que punir mais, e isso e aquilo, mas ninguém chama de violentas, ninguém diz que são violentas as margens que o comprimem, que apertam esse rio para que ele seja mais violento, porque se essas margens fossem um pouco mais abertas, frouxas, o rio não seria tão violento, a água seria menos violenta. Então, assim também é a questão entre Estado, direitos humanos, polícia, réus, investigados. Não podemos falar apenas que o réu, o investigado, é o bandidão, é o violento e só ele tem que ser punido. Temos que pensar também nas pessoas que vão atrás dele e como elas fazem essa seletividade. O Sandro Domingues _ADV falou ali, co-culpabilidade, é exatamente isso. A co-culpabilidade de Eugênio Raul Zaffaroni prega que há uma responsabilidade compartilhada com o Estado e com a sociedade. E quando alguém pratica um crime, há um dedo também coletivo ali, não é apenas a ação individual, há também, eu não vou entrar aqui em determinismo, livre-arbítrio, não, mas há um dedo também da sociedade. E dependendo do caso, a pena deveria ser até menor, dependendo de como o Estado contribuiu para que alguém praticasse um crime, por meio da seletividade e muito mais. Pois bem, pessoal, encerramos por aqui essa live. Eu peço a vocês que, se estiverem acompanhando pelo canal do YouTube, cliquem em gostei, compartilhem nas redes sociais, inscrevam-se no canal do YouTube, enfim, no Instagram ativem as notificações, fiquem sempre atentos para um novo vídeo, uma nova live a qualquer momento, sem aviso prévio, porque é assim que eu normalmente faço. Muito obrigado a todos que estão aqui até esse horário, tão tarde assim, com tanta gente aqui ainda. Muito obrigado mesmo e reflitam. Sejam coerentes e técnicos. Sejam coerentes e técnicos. Sem paixão. Só técnico. Sem politicagem. Sem pensar que tem que defender seus políticos e atacar os outros políticos. Que tem que atacar aquele pessoal que você não gosta e defender aquele pessoal que você gosta, sua família. Não. Direitos humanos não são para humanos direitos. São para humanos. Todos os humanos. Goste você ou não deles. E é assim que tem que ser. De forma técnica e sempre coerente. Muito obrigado e até a próxima.